Vamos falar sobre lealdade, volume 32. Eu queria falar um pouco sobre o Northland e o Galgara, porque isso tá mexendo comigo há alguns dias, assim. A gente começou esse volume com o Wiper falando que o sino só tem sentido se for tocado por um de nós. E eu queria falar muito sobre... Meus mangás são tão velhos que eles arrancam as páginas. Quão bonito foi essa cena do sino sendo tocado. Ô tiozinho, tá me ouvindo? A gente achou Eldorado. E o quão importante que é essa relação do Luffy com... a verdade, sabe? Quem tá contando as histórias? Importa? Importa pra você? Importa pra quem? E se eu quiser acreditar numa história louca? Skype era uma coisa muito irreal, né? Uma ilha no céu. Parece que estávamos sonhando, a Ana me fala. Foi o reino dos sonhos. Será que um dia voltaremos lá? Pera aí, gente, vamos pensar se essa história fosse no nosso mundo, se o Northland e o Galgara existissem no nosso mundo. Quão foda é isso, quanto tempo que eles foram leais um ao outro, quanto tempo que eles acreditaram naquela promessa, o quanto isso foi passando de geração em geração. E eu acho que essa história dos Shandians, ela é muito bonita porque ela celebra o antepassado, ela celebra a história, e eu acho muito lindo isso que o Oda faz. E isso ficou muito explícito nessa história de que as coisas não são esquecidas. O Oda fala: a jornada da ilha flutuante foi longa, mas as lembranças longínquas são difíceis de esquecer. Há tempos, as pessoas confiaram palavras ao som do sino. Confiaram palavras de honra e de dignidade. As notas de uma canção que atravessa os mares e diz: nós estamos aqui. E é muito isso que me pegou, assim. Certas coisas não morrem. E certas coisas são importantes de serem passadas, de serem eternizadas. Muitos povos indígenas que tiveram suas histórias apagadas e negadas. E ainda assim fazem da sua história e da sua ancestralidade algo vivo. Lutar pelo seu território enquanto terra, enquanto Deus, enquanto algo santo, enquanto algo que importa em relação ao que veio antes, a ancestralidade, as pessoas que estão ali, a união que aquilo representa entre os humanos e o mundo. Então, eu achei muito foda isso. E essa questão do ouro é uma coisa muito foda também. O que importava mais não era o ouro, porque o ouro pode ser levado. Essa questão do dono, né? E não existe uma lealdade nele. Mas a questão de bater o sino e do sino representar até uma espiritualidade para eles é uma coisa que não pode ser levada por alguém. E mesmo que fosse, nunca seria a mesma coisa. Por isso que ele fala: um de nós tem que bater o sino. E voltando naquilo que eu falei do Northland, para além dessa questão histórico-cultural e política, eu acho que é muito bonito pensar numa lealdade que talvez seja até utópica, mas que ultrapassa gerações.